Olá, graças a Deus. Glorificado seja o nosso Senhor e que a paz de Deus possa reinar e prevalecer sobre toda a sua vida, sobre toda a sua família. Nós estamos aqui mais uma vez nesta live e eu creio que você que nos assiste, são mais de 100 pessoas nos assistindo, participando. E eu quero que Deus possa então usar a boca deste pregador para alcançar o seu coração. Você se lembra? Você já deve ter lido esta passagem na Bíblia. Depois eu vou colocar aí na tela o trecho bíblico que se refere ao que aconteceu. Então você deve se lembrar de quando Pedro, ali juntamente com os discípulos, estava no meio daquela tempestade no barco. E ali Pedro e os discípulos se desesperaram. E eles avistaram de longe alguém sobre as águas. E eles tiveram medo. Diz a Bíblia que eles pensavam que era um fantasma. Então Pedro, que era o mais afoito, o mais atirado, ele desceu do barco e foi em direção a Jesus. Eles perguntaram: és tu, Senhor? Então Jesus disse: sim, sou eu, vem aqui. Então Pedro, ele foi, ele colocou os pés para fora do barco e caminhou sobre as águas. Mas na metade do caminho, diz a palavra de Deus, que ele começou a afundar. Entenda bem isso. Existem situações que você confia, que você se lança, que você vai na tua força, na tua fé e consegue ver os resultados. Você vê acontecer. Agora, existem também várias pregações que eles falam a respeito da fé de Pedro. Que Pedro afundou pelo fato de ele ter desviado o seu olhar, a sua fé de Jesus, e colocado os seus olhos nas dificuldades, nas fortes ondas, na tempestade. Porém, a gente pode observar algo muito importante nessa passagem, que Pedro, ele tomou uma atitude de fé. Ele confiou, ele agiu na confiança e obedeceu o chamado de Jesus e ele deu vários passos sobre as águas. Mas, por alguma razão, ele começou a afundar. Então, o que não falta nesse momento em que você está passando é você ter diante de você pessoas, muita gente, que começa a olhar para você com os olhos críticos. Tem muita gente dentro das igrejas que começa a olhar para aquele irmão que era da fé, que agia, que via acontecer os milagres, obedecia, e essas pessoas, elas só querem criticar. Essas pessoas, elas só vêm para querer condenar. Quantos passos que Pedro deu sobre aquelas águas antes dele começar a afundar? Não se sabe, mas ele caminhou sobre as águas. Então, o que acontece dentro da igreja? Aquela pessoa que hoje está enfrentando uma luta, está olhando para os problemas, que já não está mais vivendo a fé, ela só recebe críticas. Tudo que ela fez, tudo que ela conquistou, acaba caindo no esquecimento. As pessoas não têm considerado o que ela fez, o que houve, a vida que ela tinha com Deus. Quantas vezes ela fez jejum, ela participou de vigílias, ela participou de evangelismo, ela participou de várias orações na igreja, ela viveu a fé, ela já sacrificou. E só pelo fato dela ter começado a se afundar ou ter caído, então tudo está perdido? Será que Deus ele considera isso como perdido? Será que tudo que você fez, que você teve com Deus, não valeu para nada? Com certeza que sim. De repente, na sua congregação, aí aonde você está participando, pelo fato de você estar se afundando, ter afundado, talvez na fé, talvez tenha cometido falhas, tenha enfraquecido, será que você já não presta mais? Já não serve mais? Pelo contrário, Pedro, ele foi ali, ele foi o único que se lançou naquele mar, obedecendo a palavra de Deus. E por alguma razão, como a gente já falou, ele começou, depois de vários passos, ele começou a afundar. Enquanto os companheiros dele no barco, os discípulos, outros discípulos, eles começaram ali a criticar, começaram ali a ficar olhando Pedro afundando e não fizeram nada para salvá-lo. E é o que tem acontecido nas igrejas. O irmãozinho vê o outro irmão com problema, talvez se afundando, afastado, e não faz nada, não estende a mão. Então hoje, meu querido, tem acontecido isso. Mas você veja que ali no momento que Pedro começou a afundar, imediatamente veio o Senhor Jesus e lhe estendeu a mão e o salvou.
o levantou, colocou Pedro de pé sobre as águas. E hoje, muitos que estão se afundando, são muitas as pessoas que estão se afundando, caindo na fé, as pessoas só te condenando, os irmãos da igreja, o pastor da igreja te condenando, dando paulada na sua cabeça, ao invés de estender a mão para te ajudar. Tem igreja, meu querido, que, na verdade, ela só tem ensinado isso, apontar o dedo para as pessoas. Mas Jesus, na sua palavra, Jesus, na sua verdade, no seu reino, ele ensina a gente a estender a mão. Então, toda vez que você aponta o dedo para poder condenar alguém, criticar alguém, você não está tendo misericórdia daquela pessoa. O que é a misericórdia? É você se colocar no lugar dela, é você se colocar na dor dela, é você se colocar na miséria que ela está vivendo, é você se colocar na situação que ela está vivendo. Você está me entendendo? Então, você não se coloca mais no lugar das pessoas sofridas, das pessoas que estão caídas. Você já não sente mais a miséria do povo. E eu falo isso para você, pregador, para você, pastor, bispo, apóstolo, para você que se diz sacerdote. Quantas vezes você, por falta de misericórdia, tem apontado o dedo para a pessoa e tem falado para ela: você não tem fé, você tá no erro, você está assim, tá assado. Aponta o dedo, mas não faz como Jesus, estender a mão para colocá-la de pé. Então perceba que Jesus, logo ali naquele lugar, ele estendeu a mão para Pedro. Naquele mesmo lugar que Pedro estava afundando, Jesus ali estendeu a mão para Pedro e o salvou. Percebe-se que Pedro ali naquele momento pode até ter afundado. Ele pode até ter caído na sua caminhada de fé, de obediência. Isso acontece. Cair é algo do homem, mas se levantar, se erguer, vem de Deus. Porém, meu querido, repare que na sua volta, na volta de Pedro, quando eles voltaram para o barco, Pedro não afundou mais. Você sabia que Pedro não afundou? Veio caminhando. Por quê? Porque ele estava ali de mãos dadas com o Senhor Jesus. Na volta, Pedro ali estava com Jesus. E se você fizer isso, ainda que você tenha se afundado, ainda que você tenha tropeçado, Jesus estende a mão para você aí nesse momento. E olha, você vai se levantar, você vai se erguer e você vai continuar caminhando firme sobre as águas. Você vai caminhar sobre os problemas. Os problemas vão estar debaixo do teu pé. Enquanto você estiver de mãos dadas, ou seja, enquanto você estiver entrelaçado, unido, enquanto você estiver mantendo essa aliança com o Senhor Jesus. Pense nisso, fique em paz, que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor Jesus possa estender a mão para você nesse momento. E que você seja salvo, livre de toda açoite, de toda maldade, de toda conturbação da alma. Seja livre agora e se levante em nome de Jesus e caminhe sobre as águas. Forte abraço.